plenário aprova a medida provisória que reformula o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O governo envia ao Congresso revisão da proposta de lei orçamentária para 2018 e mais 2 medidas provisórias para tentar cumprir a meta fiscal. E esta edição destaca também: o projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher muda o cálculo do salário maternidade pago às trabalhadoras que têm renda variável. E Comissão de Seguridade Social e Família debate a obrigatoriedade dos planos de saúde reembolsarem o SUS pelos atendimentos prestados. Boa noite em Brasília, 11 horas e 29 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou a medida provisória que reformula o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Foi preciso muita negociação de última hora para permitir a votação. A gente vai saber os detalhes com a repórter Dini Moraes. Olá, Dini, boa noite. Como é que ficou esse novo FIES aprovado pelos deputados? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Jaciene, foi com algumas mudanças, viu? Primeiro porque os partidos de oposição estavam fazendo obstrução e estavam conseguindo atrasar bastante a votação desta medida provisória que reformula o programa de financiamento estudantil a estudantes universitários de baixa renda, né? São aqueles que querem fazer uma universidade particular e acabam pegando o empréstimo. Então, essa medida provisória altera vários pontos do programa atualmente, altera tanto a gestão até a concessão desses empréstimos aos estudantes aí. Na verdade, transforma o FIES, que hoje é um só, em 3 modalidades de FIES. Um apenas para estudantes de baixa renda, esse que vai atender cerca de 100 mil estudantes aí. Esses vão continuar recebendo recursos, empréstimos com base nos recursos do Orçamento Geral da União. As outras 2 linhas de crédito que estão sendo criadas agora, na verdade, linhas de crédito são uma forma de dizer, né? São 2 modalidades novas do FIES aí. Uma delas traz recursos dos fundos de desenvolvimento e também dos fundos constitucionais do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Este vai ser específico para alunos dessas regiões, com juros ainda a ser definidos pelo mercado, e a que tem juros do BNDES, que também vai trazer juros de mercado, aí, juros a serem definidos mais para frente. Essa abertura do FIES para ser operado também por bancos privados foi um dos principais pontos de debate aqui no plenário da Câmara dos Deputados, mas ele acabou permanecendo no texto. Outros pontos foram negociados e acabaram entrando. Por exemplo, um refis, um programa aí de renegociação para os cerca de 700 mil estudantes que estão com dívidas junto ao FIES, foi incluído na medida provisória e aí permitindo que eles tenham desconto de até 50% do que devem ao programa. Vamos ver como é que foi o início desse debate no plenário. A reformulação do Programa de Financiamento Estudantil contém mudanças na forma de concessão e de pagamento dos empréstimos. A medida provisória recria o FIES em 3 modalidades, cada uma com fontes de financiamentos diferentes, como os Fundos de Desenvolvimento Regional e o BNDES. Recursos a juros zero somente serão possíveis para estudantes de baixa renda. Outra alteração é o fim do prazo de carência de 1 ano e meio que o estudante tinha, depois de formado, para começar a fazer os pagamentos. Vão matar o FIES, vão entregar o FIES para os bancos privados, vão tirar o FIES da Caixa, o FIES vai ser um negócio, ou seja, a educação vai ser um negócio rentável e lucrativo no interesse único e exclusivo do mercado. Logo cedo, partidos contrários à medida provisória iniciaram o processo de obstrução. O governo mais uma vez enviou uma proposta através de uma medida provisória, podou o debate aqui dentro desta casa, podou a participação da sociedade, sobretudo dos estudantes, de poderem dar uma contribuição no aprimoramento, inclusive, do próprio projeto. E do ponto de vista do conteúdo, a proposta também reduz à metade aquilo que era previsto para esse ano. Mas as mudanças no FIES também foram defendidas no plenário. Esse projeto, ele cria 3 tipos de FIES. Hoje só temos um, que é com orçamento público, que é com o OGU, dinheiro do Tesouro. E nós temos dinheiro do Tesouro também, e esse é juros zero. Nós queremos que haja uma grande briga entre os bancos para poderem ofertar com o menor custo para poder atender o estudante. Vamos parar com essa história de dizer que essa medida provisória
está mutilando ou está acabando com o FIES. Nós estamos estabelecendo aqui que os estudantes que ganham até 3 salários mínimos, esses estudantes terão juro zero no financiamento estudantil. Está se criando também novas modalidades de crédito, com novas fontes de financiamento, como é o caso do FIES regional, onde os estudantes das suas regiões terão acesso a recursos do FNO no Norte, do FNE no Nordeste, do Fundo Constitucional de Financiamento Centro-Oeste, FCO, e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FOCO, e assim por diante. Lembrando, então, que a estimativa do governo é que este novo FIES, a partir do ano que vem, atenda cerca de 310 mil estudantes por ano. Só lembrando de 2 pontos aí que foram negociados. Foram retirados do texto da medida provisória a previsão de se usar o fundo de garantia, o dinheiro do FGTS, para amortizar ou pagar quitar toda a dívida que o estudante tem junto ao FIES, e também foi retirada a possibilidade de o estudante que faz curso à distância pegar FIES, Jaciene. Agora, Dini, além dessa medida provisória que reformulou aí o FIES, os deputados aprovaram também um projeto de lei que inclui municípios, mais de 80 municípios na Sudene, né? Exatamente, Jaciene. São exatamente 84 municípios, 81 de Minas Gerais e 3 municípios do Espírito Santo. Para falar um pouquinho mais sobre a proposta, estou aqui com o relator de plenário dela, com o deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais. Deputado, é uma proposta que tramita aqui na Câmara há 10 anos. Iniciou-se com 43 municípios para a inclusão, agora, depois de negociações, chegou-se ao número de 84. Por que este número e o porquê dessa inclusão? Então, uma noite memorável, tal a importância desse projeto que todos os partidos orientaram a favor, orientaram sim pelo mérito, porque, você bem disse, há 10 anos tem centenas, milhares de famílias sofrendo nessa região que abrange o Minas Gerais e que tem as características do Nordeste. Incluídas hoje na área da Sudene, corrige essa injustiça e proporciona o financiamento, a isenção tributária, para que haja investimento e desenvolvimento dessas áreas que estão, inclusive, em desertificação. Portanto, eu agradeço ter sido relator e agradeço a todos que colaboraram para que nós tivéssemos essa vitória de um povo que está sofrendo e que hoje pode, então, ter acesso a esse desenvolvimento. Tá certo, muito obrigada. Este foi o relator do projeto, deputado Eros Biondini. Lembrando que quem era contrário ao projeto, principalmente alguns parlamentares do Nordeste, alegavam que esse dinheiro da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste lá, ele poderia estar sendo usado para outros municípios que necessitariam mais do que esses municípios mineiros. No entanto, quem é favorável, que foi a maioria do plenário hoje, lembrando que para aprovar um projeto desse tipo são necessários mais de 257 votos e foram 294 obtidos esta noite, eles conseguiram convencer os demais deputados, então, de que estes municípios mineiros eles têm praticamente as mesmas características, assim como disse o relator agora há pouco. Agora, a proposta segue para a análise do Senado. Jaciene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. O governo enviou ao Congresso Nacional a revisão da proposta de lei orçamentária anual para 2018. A revisão foi feita porque, ao encaminhar o texto original, o Congresso ainda não havia aprovado a alteração da meta fiscal para os próximos 2 anos, que é deficitária em 159 bilhões de reais. O governo também enviou ao Congresso 2 medidas provisórias para aumentar a arrecadação e tentar cumprir a meta fiscal. A meta do governo é reduzir despesas e aumentar receitas em 2018. Para isso, editou 2 medidas provisórias que devem elevar a arrecadação em pelo menos 12 bilhões e 600 milhões de reais. A MP 806 estabelece a tributação anual do imposto de renda sobre fundos financeiros fechados, chamados de fundos exclusivos, que é destinado a grandes clientes. A expectativa do governo é de arrecadar 6 bilhões de reais.
Outra medida provisória, a 805, promove 2 alterações na folha de pagamento dos servidores públicos. A primeira é que o reajuste para diversas categorias previsto para 2018 passaria para 2019. A previsão de economia é de 4 bilhões e 400 milhões de reais. A segunda mudança estabelece o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos com salários acima de R$ 5.300. A MP altera essa alíquota de 11% para 14%. A expectativa é arrecadar mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. As mudanças propostas pelo governo, que ainda dependem da aprovação do Congresso Nacional, dividiram a opinião dos deputados. É um golpe profundo, traiçoeiro, covarde contra os servidores públicos. Você não pode, por medida provisória, aumentar a contribuição previdenciária do servidor. Segundo lugar, ele também rompe acordos, joga no lixo o que estava tratado, reiterado, quanto a reajustes de diversas categorias. Essas medidas mostram que o desastre que foi recebido, o desarranjo de contas e desequilíbrio fiscal que vem sendo enfrentado requer essas medidas, não tem jeito. E elas são de curto e médio prazo. Elas dão a forma, elas dão um ajuste, mas nós precisamos tomar decisões que são mais estruturantes e de longo prazo. Junto com as 2 medidas provisórias, o governo publicou uma mensagem modificativa do orçamento de 2018. Além de encaixar a previsão de arrecadação com as 2 medidas provisórias, o governo informou ao Congresso que elevou a estimativa de gastos em 44 bilhões de reais. Agora, sim, o governo mandou a LOA de 2018 para a Câmara, né? Perdemos 2 meses, o prazo era no dia 31 de agosto, ela acabou chegando apenas ontem, no dia 30 de outubro. Ainda não tivemos tempo de analisar ela passo por passo, mas já começamos a identificar algumas correções que vão precisar ser feitas. A questão da segurança, a questão da assistência social, que já tem sido travado um enorme debate. A gente tem a questão também da saúde, da educação, da questão do piso, que esses 2 segmentos se tratam e não de teto. A revisão das emendas de bancada, fundo eleitoral. Tem diversas matérias que vão ser discutidas e que tomarão conta aqui do dia a dia da comissão. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, esteve hoje numa audiência pública aqui na Câmara e previu um cenário favorável para a economia brasileira a partir do ano que vem. Segundo ele, os indicadores já apontam para uma recuperação consistente da economia. Ilan Goldfein apresentou no Congresso o relatório sobre o cumprimento das metas do Banco Central. Segundo o presidente do Bacen, 3 fenômenos apontam para um cenário econômico mais favorável a partir do ano que vem: a redução da inflação, a queda da taxa de juros e a recuperação da atividade econômica medida pelo PIB. A dosagem da política monetária se mostrou até o momento adequada, com atuais expectativas de crescimento para 2017 e 2018 maiores que as esperadas no final do ano passado. Então, hoje a gente espera um crescimento maior do que a gente esperava há um ano atrás. Portanto, a dosagem da política monetária tem conseguido derrubar a inflação e permitir crescimento econômico. A inflação caiu de um patamar de 10,7% em dezembro de 2015 para 2,5 pontos percentuais em setembro deste ano. A projeção dos analistas é de uma inflação de 3,2% em dezembro e de 4,3% no final do ano que vem, bem próximo do centro da meta. A taxa básica de juros, Selic, caiu de 14,25% no final de 2015 para 7,5% na última reunião do Conselho de Política Monetária realizada em outubro. Descontada a inflação, os juros reais estão no nível histórico mais baixo, perto de 3%. O Produto Interno Bruto indica um crescimento da economia de 0,7% este ano e de 2% no ano que vem. O presidente do Banco Central destacou o papel desempenhado pelo Congresso, como na aprovação do teto de gastos e na regulamentação do mercado de cartões de crédito. Goldfein defendeu a continuidade da agenda de reformas como forma de manter as expectativas favoráveis dos investidores externos e de recuperação sustentável da nossa economia. Ele lembrou a reforma da Previdência e a aprovação do cadastro positivo entre as medidas que precisam do apoio de deputados e senadores.
Os parlamentares cobraram medidas para a geração de empregos e redução dos juros praticados pelos bancos. A inflação caiu e a taxa de juros caíram. É verdade, mas caíram por quê? Porque a indústria não tem para quem vender, está paralisada, porque a população está desempregada e não tem consumo, e não tendo consumo, se você levar em conta que a inflação é alta constante de preços, se ninguém compra, o preço não sobe. Se o preço não sobe, a inflação baixa, a taxa de juros baixa. Quando se vai comparar com a diminuição da taxa de juros dos bancos, essa queda não é tão grande. Os bancos hoje, as taxas gerais, caíram de 53% para 43%, ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais. É mais do que os 6 pontos da taxa Selic, mas no total é uma queda de 19%. E isso é bem menor do que os 42% que na realidade caiu a taxa Selic. Em audiência pública nesta terça-feira aqui na Câmara, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o Brasil já normalizou a venda de carne depois da queda provocada pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Blairo Maggi afirmou na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que o Ministério da Agricultura tomou várias providências para corrigir falhas na inspeção dos frigoríficos depois das irregularidades denunciadas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O ministro, no entanto, reforçou a crítica de que a polícia exagerou na divulgação dos problemas encontrados. A retomada das exportações é considerada por ele uma prova de que, na época, muitos frigoríficos foram fechados com base em notícias de jornal. Nós já retomamos os volumes e também os valores em milhões de dólares. Então a carne fraca deu uma parada, nós tivemos algumas semanas sem embarcar, mas depois retomamos e estamos de pleno acordo com o mercado, funcionando, sem reclamações. O importante é dizer que os países passaram a ter uma fiscalização mais dura quanto o Brasil, abrindo 100% dos contêineres que chegam nos seus destinos e não estão encontrando inconformidades grandes que poderiam atrapalhar o Brasil. Nosso ministro Blairo Maggi pôde, de uma certa forma, com toda a transparência diante à casa, aos deputados e à sociedade, expor como tem sido feito o trabalho das suas pastas, não somente em relação às investigações, de que forma ele vem se empenhando para que isso não aconteça novamente, mas mais do que isso, o que afetou na nossa economia, e ele demonstrou com muita tranquilidade que isso vem se normalizando. Blairo Maggi admitiu que faltam fiscais no Ministério da Agricultura e há um volume crescente de produtos para inspecionar. Segundo o deputado Jorge Sola, isso é resultado da política de contração dos gastos públicos promovida pelo governo. Precisamos ampliar o quadro de fiscalização. Infelizmente, o congelamento de todos os investimentos públicos nos próximos 20 anos, além de comprometer a saúde, a educação, a previdência social, vai também ter repercussões em todos os processos que dependem do poder público para fiscalizar. A CPMI da JBS ouviu nesta terça-feira o depoimento do ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo JF. Ricardo Saldi evitou responder às perguntas e prometeu falar quando o acordo de colaboração com o Ministério Público for retomado. Ricardo Saldi firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público em maio deste ano. Mas o acordo foi suspenso em setembro, quando vieram à tona gravações que, de acordo com a PGR, indicavam tentativa de obstrução da justiça. Desde então, o ex-diretor da JBS está preso em Brasília. Ele invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio para não se incriminar. Quanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Deputados chegaram a defender que Saldi recebesse tratamento diferente dos donos da JBS, ou que se afastasse deles. O que eu percebo no doutor Ricardo é que ele fez um acordo, assim como o Joés fez, mas foram diferentes. Ele fez um acordo e cumpriu exatamente o que ele disse. Ele cumpriu, e eu sinto que ele cumpriu mesmo. Então, o que ele quer é apenas que seja cumprido aquilo que foi acordado. Joesley para lá, Wesley para lá, alguém na procuradoria para lá, alguém em outros para lá. Fale a verdade, que nós entendemos que temos condição, de o senhor se propondo a falar a verdade, ajudá-lo. Saldi não quis falar nem a portas fechadas, mas acabou respondendo algumas perguntas sobre a colaboração premiada. Os seus advogados são os meus advogados dos irmãos Batista.
São os mesmos advogados. O senhor está se sentindo constrangido, ameaçado? Eu estou aqui há 40 anos nessa casa, eu me sinto muito à vontade, nada de constrangimento, zero. Na mesma reunião, a CPI aprovou a realização de 2 audiências públicas para debater o Instituto da Delação Premiada. Para ouvirmos juristas, professores de direito, juízes, né, acerca do Instituto da Delação, no que, no entendimento deles, poderia e deveria ser aperfeiçoado, como esses procedimentos de delação têm se efetivado, se atropelam, se não atropelam a ordem jurídica. A CPMI da JBS aprovou ainda a convocação do ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Pelela, que não aceitou o convite para falar à comissão, do consultor da Odebrecht, Rodrigo Duran, e do empresário Vitor Duran, acusado de intermediar empréstimos do BNDES. Os planos de saúde podem ser obrigados a reembolsar o SUS pelos atendimentos prestados. Dados da Agência Nacional de Saúde indicam que as operadoras de planos deixaram de pagar mais da metade dos recursos que, por lei, deveriam ter sido ressarcidos ao Sistema Único de Saúde. A dívida é de mais de 2 bilhões de reais. O assunto foi discutido na Comissão de Seguridade Social e Família. O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde é previsto por lei e regulamentado pelas normas da Agência Nacional de Saúde. Assim, as operadoras de planos de saúde têm obrigação de restituir as despesas do SUS no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos por planos. Na audiência da Comissão de Seguridade Social e Família, representantes da ANS defenderam a criação de um mecanismo para melhorar a eficiência dos ressarcimentos e, assim, ampliar a receita do Sistema Único de Saúde. De acordo com Renê Santos, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, depois de notificadas, as operadoras de planos de saúde demoram de 2 a 3 anos, em média, para fazer o ressarcimento. Esse modelo atual, acho que ele tem que ser aperfeiçoado, principalmente no mecanismo de agilidade no processo de arrecadação e principalmente ampliando o leque de procedimentos que hoje são executados, mas por dificuldade do sistema de informação não são identificáveis para fins de ressarcimento. É efetivamente garantir que a maior parte daquilo que for identificado como adequado para o ressarcimento seja objeto de pagamento e transferência ao Fundo Nacional de Saúde, né? Porque hoje os volumes não são assim tão significativos, há muito processo de impugnação, muita dívida ativa que precisa ser observada em relação ao volume do ressarcimento. O representante da Confederação Nacional de Saúde, entidade que reúne empresas do setor, questionou a legalidade dos ressarcimentos e os valores cobrados das empresas que prestam serviços de assistência em saúde suplementar. Na opinião da CNS, a cobrança é inconstitucional, uma vez que o atendimento pelo SUS é gratuito. Marcelo Moncorvo defende mudanças no modelo de cobrança previsto na lei de 1998. O modelo que impera hoje no Brasil, e eu diria até que na maior parte dos países do mundo, é o modelo que se denomina de fee-for-service. Ou seja, quanto mais você produz, mais você cobra, e esse modelo não tem sustentabilidade de longo prazo. Os custos na saúde sobem de uma forma desproporcional muito acima dos índices inflacionários. Já é assim há mais de 20 anos. Então, o que nós estamos defendendo hoje é a mudança do modelo. Um modelo que contemple a responsabilidade tanto do prestador, do hospital, da clínica, do laboratório, quanto da operadora e principalmente do próprio usuário, que também sim tem responsabilidade consigo próprio e com a sociedade onde ele vive. Para o deputado João Paulo Kleinobing, um dos autores do requerimento para audiência, é preciso buscar equilíbrio e consenso entre as partes, uma vez que o grande prejudicado acaba sendo o cidadão brasileiro. A discussão ela é muito mais abrangente do que o ressarcimento em si, ela envolve uma rediscussão, né? Discute-se a tabela SUS, que está defasada, mas é preciso naturalmente rediscutir o modelo de prestação, mas nós hoje queremos discutir também essa relação entre operador de plano de saúde e o Sistema Único de Saúde, para que as operadoras também não deixem de prestar o seu serviço, empurrando muitas vezes os procedimentos mais caros, mais onerosos para o Sistema Único de Saúde e mais ainda continuando a cobrar dos seus usuários. Atualmente, esse ressarcimento ao SUS por parte dos planos de saúde é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional de Saúde. Uma decisão sobre o caso ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher muda o cálculo do salário maternidade pago às trabalhadoras que têm remuneração variável. Atualmente, o valor do benefício é estipulado pela média dos últimos 6 meses de salário, mas a nova proposta altera o cálculo para a média do último ano. Uma mulher que ganha salário fixo recebe esse valor integral durante a licença maternidade. Mas e quando, além da remuneração fixa, ela tem um adicional variável? Vamos dizer que ela seja uma vendedora que recebe comissão. Bom, nesse caso, ela terá direito à média do que ganhou nos últimos 6 meses. Só que um projeto aprovado por uma comissão da Câmara muda isso. O salário maternidade para quem recebe uma quantia variável como parte da remuneração passaria a ser a média do que a mulher ganhou no último ano e não mais nos últimos 6 meses, como é hoje. Nada mais justo que as mulheres, ao saírem de salário maternidade, elas percebam o que elas recebem no seu dia a dia. Se elas saem apenas com a renda fixa, elas perdem parte dos seus rendimentos num momento muito importante. E o que propõe o projeto? Propõe que esta renda variável ela seja calculada pela média dos últimos 12 meses. Para o diretor do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, a nova regra não é boa. Ele defende que o cálculo previsto na convenção coletiva da categoria é mais vantajoso. O certo é que permanecesse como está, ou seja, as 3 maiores dos últimos 8 meses recebidas. Aí sim, a média salarial seria razoável, mas dos últimos 12 nós não concordamos, achamos ruim, achamos péssimo, porque vai prejudicar a empregada. A média salarial baixa, ela não fica em patamar razoável. O projeto ainda precisa passar por mais 4 comissões da Câmara, depois seguirá para a análise do Senado. Um seminário discutiu o futuro do setor energético no Brasil. Os deputados ouviram representantes de ministérios, agências reguladoras e especialistas do setor. O número de participantes pelo portal E-Democracia bateu o recorde deste semestre. Chegar a um modelo de geração e consumo de energia menos dependente do petróleo e mais barato. Esse é o principal objetivo do setor para os próximos anos. A discussão foi feita em seminário promovido pela Câmara, com a participação de representantes da área. O plano de investimento foi apresentado pelo Ministério de Minas e Energia. E nesse plano, com horizonte de 10 anos, tem a expectativa de investimento em energia 1 bilhão e 400 milhões nesse período do plano, dos 10 anos. As fontes renováveis que não poluem o meio ambiente já correspondem a 85% da energia elétrica brasileira. Por isso, os especialistas disseram que o desafio também é aumentar a participação de fontes como o sol e o vento na energia brasileira. Além de serem limpas e menos dependentes do regime de chuvas, elas podem ser também mais baratas. Como é que o Congresso, a Câmara dos Deputados, pode ajudar nisso? Fazendo lei que facilite e incentive a geração de energia elétrica de baixo custo e a produção de energia elétrica de baixo custo também e distribuição dessa energia elétrica. Um programa do Banco do Nordeste já oferece uma linha de financiamento desde 2012 para empresas que queiram gerar sua energia por meio de fontes renováveis. Isso foi possível graças a uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica. O representante da ANEEL elencou as vantagens do sistema solar de captação. Primeiramente, facilidade, você ter um telhado, você ter um local que você possa instalar essa geração. Segundo, os preços estão caindo fortemente, então isso é um fator que incentiva a instalação da fotovoltaica, né? E terceiro, um processo de operação e manutenção extremamente simples. A Câmara entregou nesta terça-feira o Prêmio Darcy Ribeiro, que homenageia pessoas e entidades que atuam em prol da educação no Brasil. A entrega do Prêmio Darcy Ribeiro foi feita pela Comissão de Educação da Câmara. Este ano foram 3 agraciados. Antônio Veronese, membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que defende políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais no Brasil, e o médico e escritor José Humberto Henriques, autor de mais de 200 livros.
O Prêmio Darcy Ribeiro, criado há 19 anos, faz um reconhecimento a pessoas e entidades que defendem e promovem a educação no país. E nesta terça-feira foi inaugurada aqui na Câmara a exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil. Também foi lançado o livro Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, uma homenagem dos deputados à primeira imperatriz brasileira. A arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina nasceu na Áustria em 1797 e, aos 20 anos, casou-se com Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I no Brasil e Pedro IV em Portugal. Maria Leopoldina exerceu grande influência no processo de independência do nosso país. Como chefe do Conselho de Estado e princesa regente, assinou o Decreto de Independência e idealizou a bandeira imperial do Brasil. Morreu em 1826, aos 29 anos. A exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, faz parte das comemorações da Câmara pelos 200 anos da vinda da Imperatriz para as terras brasileiras. Mostra a chegada dela ao Brasil, sua vida pessoal, a participação decisiva em nossa vida política. Então ela foi importante no momento do grito do Ipiranga, que ela teve por trás para convencer o Pedro que aquilo era inevitável, e esteve por trás no momento da reconhecimento, ou seja, da consolidação. Então essa personagem fundamental na história do Brasil, que atualmente está sendo resgatada aos poucos. Também foi lançado o livro Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, uma breve biografia da nossa primeira imperatriz. Ela se chamava apenas Leopoldina e quando ela vem para o Brasil, ela descobre que praticamente todas as moças luso-brasileiras, portuguesas e brasileiras, se chamavam Maria alguma coisa. E aí ela decide que ela também seria Maria Leopoldina. E por isso que a inspiração foi que é como se ela dissesse, eu sou mais uma entre as Marias do Brasil. Por isso que o título da obra ficou Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. A exposição poderá ser visitada até o dia 12 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no corredor de acesso ao plenário e na galeria do Salão Nobre. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá, tchau.